Olá, amigos de Carta Capital. Eu sou Fabiola Mendonça, repórter de Carta Capital no Nordeste, e hoje vamos entrevistar a ex-ministra do Planejamento e pré-candidata a senadora por São Paulo, Simone Tebet. Ministra, seja muito bem-vinda e obrigada por aceitar conversar com a gente. Oi, Fabíola, o prazer é meu, obrigada pelo convite e cumprimentando você, cumprimento toda a comunidade do Carta Capital. Então, ministra, eu queria começar lhe pedindo para comentar sobre o veto do Senado ao nome do Jorge Messias para o STF, né? O presidente Lula deveria insistir no Messias ou indicar outro nome para a vaga? A senhora acha que a indicação deve acontecer imediatamente ou é melhor esperar um pouco mais? Pois é, Fabíola, essa é daquelas tristes surpresas que a gente tem na política, né? Quando a gente acha que viu de tudo, que a política já foi para o fundo do poço, tem sempre um alçapão, depois outro alçapão, e a gente não sabe o quanto vamos ainda desconstruir a boa política no Brasil. É direito do presidente da República, do chefe do Poder Executivo, indicar um ministro do Supremo Tribunal Federal. Bastam ter 2 requisitos, né, que é a ilibada, reputação e notório saber jurídico, algo que é inquestionável em relação a Jorge Messias. E também é direito do Congresso Nacional, depois de uma sabatina, né, avaliando esse perfil e sua competência, rejeitar. O problema é que a rejeição não se deu por questões ou por fatores republicanos, mas ao contrário, né. Houve um conchavo em torno do salve-se quem puder, né, por interesses outros relacionados a uma proteção própria em cima de parlamentares que estão sendo denunciados ou investigados em uma série de escândalos, entre eles o Banco Master, que fez com que os parlamentares, para numa proteção, numa autoproteção, jogasse para o espaço, o mínimo de ética, né, que se tem que ter. Muita gente falou de muita coisa, eu gostaria de lembrar algo que eu não vi, pelo menos na mídia. Ninguém é obrigado a dar palavra na política, mas a palavra na política é essencial. Sem isso, nós não temos nada, nós não temos segurança, nós não avançamos. Ninguém foi obrigado a dizer que votava no Messias, né, e havia uma expectativa de 44, 45 votos, porque as tratativas, as conversas foram feitas de forma republicana. Então o que a gente viu foi traição de toda sorte, mas traição ao povo brasileiro, porque se traiu a boa política, né, se traiu a construção de um país que nós queremos. Dentro desse aspecto, eu não vejo outra alternativa a não ser, a meu ver, o presidente da república, assim que voltar aí, está voltando dos Estados Unidos, né, na próxima semana, nos próximos 10 ou 15 dias, no máximo 30 dias, indicar um novo nome. É óbvio que nós sabemos que não pode ser o mesmo nome de Jorge Messias, tem que se respeitar, concordando ou não com a decisão do Congresso Nacional. E aí eu avanço um pouquinho o sinal e eu falo por mim, não por um grupo político, mas eu advogo que dessa vez, então, se coloque o nome de uma mulher. Se for uma mulher negra, será histórico, melhor ainda. E não é para constranger o Congresso Nacional, não. É porque nós temos mulheres competentes, com notório saber jurídico e reputação ilibada, e temos mulheres negras com esse perfil no campo jurídico, como temos em qualquer área. E com isso nós resolveríamos 2 questões, né, com dificilmente o Congresso Nacional, havendo essas 2 atributos desta candidata, rejeitaria ou empurraria esse processo para um pós-eleição, porque, o Supremo não pode ficar com 10. Nós temos um acúmulo de processos, justiça tardia, já dizia Rui Barbosa, não é justiça, é arremedo, né, e com isso eu acho que nós conseguiríamos reposicionar, pelo menos nesse aspecto, a o processo, vamos dizer assim. E por falar em nome, ministra, e por falar em ser uma mulher, o seu nome sempre também é citado para essa vaga. O presidente Lula chegou a conversar com a senhora sobre essa possibilidade? E se houvesse o convite, a senhora aceitaria? Não, Fabíola, o presidente não conversou comigo, não sei se está na intenção do presidente, porque a gente tem também uma missão maior, não digo que maior, mas uma missão importante a cumprir
na eleição de 2026. A gente sabe que, lamentavelmente, né, a polarização no Brasil ainda se arrasta, é uma eleição muito difícil, a gente sabe disso, e eu componho aquilo que nós chamamos de frente ampla. Nós sempre temos o costume de dizer, e não deixa de ser verdade, que quem ganha em Minas ganha a eleição no Brasil, mas esse ano em particular, pelos últimos números das pesquisas, a gente percebe que o grande flanco, onde a gente precisa vir com muita força, com muita competência, com muita racionalidade, com muito equilíbrio no diálogo com o eleitor, é com o eleitor paulista. Seja porque São Paulo é o maior colégio eleitoral e tem quase um quarto do eleitorado brasileiro, seja porque aqui algumas coisas precisam ser reposicionadas. Aqui o governo do estado é adversário, nós temos fortes candidatos contra nós. Então o presidente Lula, junto com Geraldo Alckmin, o partido ao qual eu pertenço, está, construiu, né, está construindo um time aqui de gigantes, e estou falando de Fernanda Haddad, estou falando de Marina Silva, estou falando de Márcio França e o próprio Geraldo Alckmin, que vem para coordenar, não tenho dúvida, especialmente o interior de São Paulo, e é preciso, que a gente tenha esse time de frente ampla, porque a esquerda o presidente Lula já tem, né, ele precisa continuar tendo o apoio da classe média, da mulher, né, brasileira e do centro, especialmente com essas características no estado de São Paulo. Então eu entendo o meu papel, dentro aqui do processo eleitoral de São Paulo, por isso que eu, a pedido inclusive não só do presidente Lula, mas do Geraldo Alckmin, do João Campos, presidente do meu partido, eu aceitei vir a ampliar esse aspecto, espectro, né? Dialogar com a mulher, dialogar com a classe média, dialogar com o agronegócio, dialogar com o interior de São Paulo, que é mais conservador. Então, dentro desse aspecto, eu acredito que o presidente Lula esteja cogitando outros nomes. Claro que eu me sinto honrada, eu sou do meio jurídico, não vou aqui apresentar o meu currículo, porque dá a sensação que eu estou pleiteando a vaga e não estou, né? Assim, só de ser lembrada enquanto mulher, entre tantas mulheres com capacidade aí pela mídia ou por alguns companheiros, eu já me dou por feliz e por satisfeita nesse aspecto. Ministra, e sua opinião sobre estabelecer um mandato para ministros do STF? Fabíola, a gente às vezes tem o hábito de achar que sabe mais do que o povo brasileiro. Esse tem sido um grande erro da política nos últimos tempos, de qualquer espectro, né? E assim, a gente não pode remar contra a maré nem tampar o sol com a peneira. A gente tem que entender que quando mais de 70% da população brasileira rechaça, rejeita ou entende que um tribunal como a Suprema Corte Brasileira, que é o Supremo Tribunal Federal, não o representa, não tem legitimidade ou precisa se conter, é que alguma coisa está errada. Eu defendo a instituição, acho que ela é absolutamente indispensável à democracia. Sem a Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal, nós não temos nada. Mas quem é Suprema é a Corte, quem é Supremo é o tribunal, não os seus pares. Quando, e a culpa é nossa da política, a política se judicializou, a gente levou a política para o Tribunal Federal, judicializando demais a política, em excesso, a gente provocou o judiciário a tomar decisões que muitas vezes não eram deles. Sobre esse aspecto, a gente vê, em alguns momentos, certos abusos. A gente vê, inclusive, alguns membros sendo investigados ou pelo menos denunciados, ainda que informalmente, em relação a abuso de poder, a certos tipos, de contratos ou de transações que precisam ser investigadas. Então, dentro desse aspecto e diante desse anseio da população, eu entendo que 2 medidas precisam ser feitas. Primeiro, eu advogo quem tem que cuidar da sua própria casa são os seus membros. Eu advogo que haja, por parte do próprio Supremo e do Poder Judiciário, né, uma DR e que eles encontrem mecanismos para acabar com aquilo que a própria população não aceita. Eu dou um exemplo como os penduricários. A aposentadoria vitalícia, né, que não é punição, que é um prêmio para quem é processado, julgado no CNJ por qualquer tipo de crime, muitas vezes sexual ou mesmo de corrupção. Um juiz ou um desembargador é condenado
por abuso de poder ou por um crime qualquer sexual, e a punição dele é aposentadoria com salário integral de juiz, que a gente sabe, né, que é o valor dele. Então essa autocontenção, ela tem que vir do próprio judiciário. Não estou dizendo que é o código de ética do ministro Fachin, do Supremo, mas há que se fazer essa autoconcertação. O problema é que a gente percebe que o próprio Supremo está tendo dificuldade de enxergar isso. E ao invés de dialogar com a sociedade nesse aspecto, de entregar para a sociedade aquilo que é possível, porque também não é que se fazer tudo, fica numa proteção que vai acabar levando ao próximo Congresso Nacional a agir. Eu, particularmente, já advoguei lá atrás, exatamente porque entendo a importância do Supremo Tribunal Federal. Eu sei o que, que é você desmoralizar as instituições públicas. A gente já viu esse filme no passado, ao que levou. A gente sabe o que foi fechar o Congresso Nacional em plena ditadura, né? Então, eu advogo a harmonia dos poderes, a força dos poderes, mas eu já advoguei no passado que, para evitar qualquer tipo de abuso por parte dos membros, a gente possa ter mandato, idade mínima, né? Se 50 anos, mandato de 15, né? E com isso a gente equilibrar essas forças, porque eu acho que só assim, Fabiola, o Supremo Tribunal Federal voltará a ter, né, a legitimidade de tomar as decisões e ser compreendido pela própria sociedade brasileira. Ministra, um outro tema, né, que tomou o debate público nos últimos dias foi a derrubada do veto do presidente Lula à dosimetria, né? Eu queria lhe ouvir em relação a isso, porque o governo, inclusive, está ameaçando recorrer ao STF, né, para anular essa decisão. O que é que a senhora acha de tudo isso? Acho que tem 2 pontos que precisam ser colocados aí, né. Primeiro, em relação à pauta, é uma pauta que não interessa ao Brasil. O Brasil quer virar essa página. O Brasil quer olhar para frente. O Brasil precisa, embora tenha saído do mapa da fome nesses últimos 2 anos, e não foi pouca coisa você tirar 20 milhões de brasileiros da miséria e da fome, praticamente em um país inteiro, maior que Portugal e quantos países, do mundo, embora a gente tenha avançado muito, a gente é um dos países mais desiguais. É disso que se trata, fazer a boa política, a política séria. O brasileiro não quer, com raras exceções, os mais extremados da extrema-direita, discutir anistia, diminuição de pena. Ele está cansado. O problema é que o Congresso Nacional não enxerga dessa forma. Então, acho que esse é o cerne da questão. Mas, paralelo a isso, nós tivemos um PL absolutamente mal relatado, mal elaborado, que permitia inclusive redução de penas para crimes considerados hediondos. O que fez o Congresso Nacional, rasgando o regimento interno, a legislação e a própria Constituição. Vamos dar um jeitinho de preservar e de ficar bem com a sociedade brasileira. E aí abriu um precedente gravíssimo, que foi um ato inconstitucional em relação a vetos. O veto integral de um presidente, isso está claro na Constituição. Ou você veta, ou você rejeita integralmente, né, e, portanto, derruba o veto, ou você mantém o veto. O que foi pensado dali, o que não interessava, abriu-se um precedente perigosíssimo. Eu não sei qual vai ser a posição do Supremo Tribunal Federal nesse momento, mas por ele estar fragilizado, eu tenho preocupação que a medida se ache uma alternativa de deixar passar, o que é muito grave. No segundo ponto, que é importante, Fabiola, a gravidade não está só aí. A gravidade está que é igual criança, quando eu falo assim, a criança pequena muito mimada, né? Você diz não, ele chora, 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 aí você fala assim: "Bom, então eu só vou dar isso aqui, nada mais". Você vai no supermercado com a criança, já tive 2 filhas pequenas, né. Não, você vai escolher um produto, você escolhe um produto e mais nada, aí ele pega o iogurte, depois, ele quer o chiclete, ela quer e é o que a meu ver, é o que está acontecendo e vai acontecer com a extrema direita. Quando eles tentaram o PL da anistia e viram que não tinha nem apelo naquela época social, eles vieram com o PL da dosimetria. Agora que aprovaram o PL da dosimetria, eu não tenho dúvida que, ainda que não agora, né, por conta da eleição, o primeiro ato com o próximo Congresso Nacional vai ser tentar anistiar o ex-presidente da República.
Não tenho dúvida. Então, também tem essa gravidade. Ser a favor ou contra não é se é justo ou não, se poderia diminuir a pena de A, B ou C. É que a gente sabe que é um projeto de poder muito maior, muito mais amplo e muito mais nocivo à democracia brasileira. Ministra, essa dificuldade, de relação com o Congresso, inclusive, né, compromete um pouco a governabilidade, né, não só do presidente Lula, mas dos próximos presidentes, diante desse cenário do, digamos assim, do sequestro do orçamento público, né. Não estaria na hora, né, não seria necessário acabar com essas emendas impositivas, com orçamento secreto? Sem dúvida nenhuma, Fabiola. Eu aproveito a tua pergunta para emendar a anterior, né. Muita gente fala assim: "Ah, você é a favor de uma reforma do judiciário?" Primeiro que eu sou, né, com bases ponderadas, reforma sempre é bom, a última foi há 20 anos atrás. Mas eu sustento que a reforma do judiciário é filha de uma mãe maior, que é a reforma política. E ela passa, gostando ou não do mérito, e eu vou dar exemplos de coisas que eu concordo e coisas que não necessariamente eu concordo, mas ouvindo a sociedade brasileira. É preciso uma reforma que seja discutidas avanços em relação ao executivo, em relação ao legislativo e em relação ao judiciário. Dou um exemplo só, de novo, independente de concordar ou não, mas é o que a gente ouve perante a sociedade brasileira. Em relação ao poder executivo, está na hora ou não se discutir, por exemplo, o fim da reeleição a partir de 2005, 2030, com 5 anos consecutivos de mandato, né? O quão nocivo vai ser no futuro a reeleição. Cumpriu o seu papel, acho que foi importante, mas ela atende hoje ao anseio da sociedade? Esse é um ponto. Quando a gente vai para o executivo, para o legislativo, transparência absoluta nas decisões, né, nas emendas, na distribuição dos recursos, acabar com o orçamento secreto, sem dúvida nenhuma, porque isso é crime, isso é absolutamente inconstitucional, é imoral, é dinheiro que é desviado, que vai para o bolso de uma cadeia aí que vai de quem entrega a emenda a quem recebe a emenda, passando por empreiteiras e assim por diante. Mas é mais do que isso, é o tamanho desses recursos que ficam na mão do Congresso Nacional, impedindo qualquer governante de fazer política pública, de governar, de construir esse país nos moldes, né, na velocidade que nós precisamos evoluir em tudo, no desenvolvimento, para fins de garantir que o Brasil, né, deixe de ser o Brasil do futuro e passe definitivamente a ser o Brasil do presente, o Brasil dos nossos sonhos. No que se refere a essas emendas, inclusive, eu falo do tamanho, porque hoje de tudo que é livre, tudo que sobra do orçamento brasileiro, pra depois de se pagar a folha, depois de se pagar os aposentados, depois de se pagar previdência, depois de se garantir o percentual mínimo de saúde e educação, o que sobra para políticas sociais, para as obras públicas que geram emprego e renda pelo Brasil afora, de tudo isso, quase 40%, direto ou indiretamente hoje, está na mão do Congresso Nacional. Não tem o menor sentido. E de forma pulverizada, sem eficiência, sem eficácia, né? Pergunta para as nossas mães, para as nossas mulheres, né, que cuidam do orçamento doméstico, como os nossos trabalhadores. O que ele paga primeiro? Ele paga primeiro o aluguel dele e comida na mesa. O que sobra, ele vai pagar a conta de água, de luz, aí se sobrar alguma coisa, ele faz um investimento no lazer, comprando uma roupa, etc. No orçamento público brasileiro, da forma como está, nós temos essa eficiência dentro do executivo, mas não temos dentro do legislativo. O legislativo distribui esse recurso sem planejamento estratégico, sem saber se está tendo sombreamento, se o recurso que ele está colocando é realmente aquilo que interessa aquele município, aquele bairro, aquela comunidade e aquelas pessoas. Então, sem dúvida nenhuma, uma reforma política envolvendo, né, nesse guarda-chuva, poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, é central para o desenvolvimento do país. Por falar em orçamento, ministra, a senhora foi ministra até pouco tempo do governo Lula, né. Os dados, os números mostram um avanço importante na economia do país nesse terceiro governo Lula. O desemprego numa taxa mínima, né, renda do trabalhador aumentou também, a inflação sob controle. O que explica, então, a baixa popularidade do presidente Lula? Primeiro, Fabiola, porque a eleição de 22 lamentavelmente, ainda não acabou.
né, nós arrastamos para 23, 24, 25 e agora 26 aquela polarização e aquela diferença mínima do resultado da eleição. Imagina-se, né, assim, não é fácil governar, sem maioria no Congresso, e muito menos quando você sai de uma eleição com uma sociedade dividida. Houve isso e, claro que há que se fazer um meia-culpa, talvez a gente não tenha percebido, a gente achou que trabalhar demais seria suficiente, e eu conheço todos os ministros, a capacidade de entrega dos ministros, a capacidade do presidente Lula, né, dos altos dos seus 80 anos, com uma energia de 40, de 50 anos, invejável, que tinha hora que eu mesmo falava assim: "Nossa, que acompanhar não é fácil". Mas a gente talvez não tenha se apercebido de que, a gente tivesse que focar mais na comunicação, né, e fazer ao mesmo tempo a gestão, que foi uma gestão de excelência, os números estão aí, eu não vou me delongar, você falou de alguns, nós ganhamos no comparativo em relação ao governo passado em todos os números, não tem um que a gente perca, né, mas a gente trabalhou demais e talvez tenha se comunicado de menos. E da mesma forma fazer um meia-culpa, né, que essa comunicação, ela se renovou e ela mudou muito ao longo dos últimos anos por conta das redes sociais, da internet, né, saber dialogar. Olha como a gente está fazendo o bom jornalismo com a Carta Capital. Eu estou aqui em São Paulo, você está no seu querido Nordeste, quer dizer, mudou a forma de se comunicar, né, mesmo com a mídia tradicional. E talvez a gente não, de novo, né, o anseio de entregar, de fazer pelo país, de reconstruir o Brasil foi tão grande, que a gente deixou às vezes a desejar, nós enquanto ministros mesmo, de dialogar com a sociedade. E a forma de dialogar. Acho que a gente tem que entender o seguinte: o mundo mudou, o Brasil mudou, as relações de trabalho mudaram, entender quem é esse trabalhador autônomo, quem é essa nova classe média. Outro dia eu conversei isso com o presidente Lula, eu falei: "Presidente, a gente fala muito, entrega muito para a população mais pobre, e temos que fazer isso, né, um governo democrático é aquele que cuida mais das minorias, que cuida mais de quem mais precisa, mas a gente não pode esquecer que graças ao seu governo e ao nosso projeto, hoje a população brasileira não é majoritariamente de classe D e E. A classe E, graças a Deus, quase não existe mais no Brasil. A gente ainda temos que tirar algumas pessoas da miséria, mas hoje nós temos uma classe média que corresponde à maioria da população brasileira. Então, quando a gente, e fizemos muito por essa classe média, e a gente não colocou, não conseguiu dialogar. Eu vou falar do Desenrola Um, que atingiu, beneficiando a classe média, né, eu estou falando aí da isenção do salário mínimo, não só para quem ganha até 5.000, mas diminuindo o imposto para quem ganha até 7.350. É entender quem é esse novo trabalhador autônomo, é compreender que nossos jovens preferem, e eu acho isso um erro, mas eu tenho que entender, eu tenho 2 filhas jovens, uma de 28, uma de 25. Não é o caso delas, mas os jovens hoje preferem trabalhar menos e ganhar menos, e dizer o seguinte: eu tenho tempo para, se precisar, não sendo dona de mim mesmo, sendo meu próprio patrão, né, de poder ir ao casamento do meu melhor amigo, porque eu não vou estar no horário de expediente. Eu prefiro trabalhar menos e ganhar menos e ter mais área de lazer. Acho que vão pagar um preço por isso. Eu não acho que esse seja o melhor caminho, mas eu tenho que entender o que se passa na cabeça dessa juventude, desse novo trabalhador. Então, eu acho que a gente, não pode só culpar A ou B, mas de forma resumida, saímos de um país polarizado, essa polarização ela acompanhou, né, os números mostram isso, e não conseguimos mostrar de forma eficiente o quão eficiente, foi o Lula 3. Mas temos a eleição para isso, o processo eleitoral vai servir para isso. Eu sou muito otimista com o processo eleitoral. Se tá com empate técnico, que bom, o jogo está começando agora. Só que nós temos números, nós temos entregas e eles não têm, né. Nós temos um presidente que fala de vida, e um presidente que foi responsável, direta ou indiretamente, pela morte de 700.000 brasileiros pelo atraso da vacina. Se nós temos números recordes na economia que melhora a vida das pessoas, nós tivemos a fila de ossos, de pessoas buscando ossos porque não tinham condições de comprar um ovo para fazer mistura no arroz para sua família. Então esses números todos vão ser apontados, no processo eleitoral.
Considerando a reeleição do presidente Lula, qual seria o maior desafio econômico? Hoje, sem dúvida nenhuma, o endividamento das famílias, que o Desenrola 2 vai começar aí a resolver. Quando a gente fala desse endividamento, a gente precisa fazer aí, obviamente, uma diferenciação e tentar entender por que, com esses números recordes da economia e com a inflação sob controle, apesar de em alguns itens ela estar acima, quando eu tenho o aumento do salário mínimo acima da inflação, eu tenho maior renda do trabalhador, por que que esse trabalhador e essa classe média está tão endividada? O endividamento passa de 70%, embora a inadimplência seja menor. O que importa é a inadimplência, mas mesmo assim ela está em em número recorde. Quando a gente apresenta, e a gente vê esse quadro, a gente vê alguns fatores novos que levaram a isso, né. Tá muito fácil, eu vou pegar aqui meu celular, né, se eu abro meu celular aqui, ver qualquer notícia, tem ali me estimulando a comprar. E a compra por impulso por aqui, ela é muito maior do que eu ir a uma loja física, tá lá, eu me arrependi, "Opa, não vou comprar porque eu não dou conta ou porque eu não preciso", não é o que acontece aqui. Então as famílias estão endividadas não é porque a renda dela diminuiu, é porque a propaganda pelo consumo e é natural, o ser humano ele vive de sonho, de expectativa, né, é natural querer as coisas. Então nós tivemos aí uma mudança de comportamento do consumo. Paralelo a isso, falta, e é preciso, e acho que isso nós vamos ter que atacar fortemente, né, exigir do Banco Central uma maior qualidade na regulamentação e na fiscalização desse crédito, porque quando a gente democratizou o crédito no Brasil, permitindo fintechs, permitindo que um aplicativo de transporte aí de Uber ou de táxi, já permite, vem lá para você: "Olha, tem um crédito", eu nem pedi, tá lá: "Eu tenho um crédito especial para você". Se a gente não fiscalizar, regulamentar melhor esse crédito, vendo as taxas de juros que estão sendo cobradas, e isso é papel do Banco Central, a gente resolve o problema do endividamento e contrata nova crise, lá na frente. Então o Desenrola 2 ele veio para resolver, ao meu ver, grande problema econômico do Brasil. Ele veio mais moderno, ele veio digital, ele veio para atender numa linha específica o jovem que está devendo no FIES, né, que está consumindo mais, ele veio para a agricultura familiar no aspecto rural, ele veio para o aposentado, para o trabalhador brasileiro, com limites, com regras, com transparência, garantindo prazo extenso de 48 meses, com juros baixos. Imagina, né, você pode ter ali um perdão, ou seja, da dívida de até 90%, e ele veio com algo, e aí eu finalizo a sua pergunta, porque eu sou radicalmente contra, ele veio com algo, limitando e impedindo que esse, endividado que está sendo beneficiado possa continuar jogando online. Eu sou radicalmente contra as bets. Sempre advoguei que o brasileiro não estava preparado, que a gente tem tantas demandas e necessidades que a gente precisa colocar, que isso era e é uma válvula de escape para o vício, né, diante das angústias da vida moderna que todos nós temos, que a gente não precisaria colocar mais esse ingrediente nocivo entre tantos vícios que a gente, né, de oferta aí de produtos nocivos à sociedade brasileira que a gente tem à disposição. Então acho que isso o endividamento das pessoas, no quesito econômico era e está sendo, mas vai ser resolvido ao longo desse tempo e com responsabilidade, ao meu ver, o principal, era, né, o principal desafio que nós tínhamos na economia. A senhora citou aí a eleição que está só começando, né. Eu queria lhe ouvir o que é que está em jogo na eleição deste ano. Quais projetos representam Lula e Flávio Bolsonaro? Eu acho que o que está em jogo é o Brasil, o que Brasil queremos para a próxima década. O Brasil dos nossos sonhos ou o Brasil do pesadelo? O Brasil dos avanços civilizatórios ou o Brasil do retrocesso? O Brasil do ódio, da discriminação, da fake news, das pautas absolutamente equivocadas, egoístas, familiares, ou um projeto coletivo do Brasil, de um Brasil que cresce, se desenvolve, que estimula, sim, o empresário, o comerciante, o prestador de serviços a evoluir, a ficar rico, mas sem deixar ninguém para trás, diminuindo
essa vergonhosa chaga que nós temos da desigualdade social. É isso que está na balança. Ainda que a sociedade não consiga ver, é nossa obrigação mostrar. É por isso que talvez essa frente ampla seja tão importante. Alguém que não seja de esquerda, para poder dizer isso para o Brasil conservador, para o Brasil de centro, para o Brasil da centro-direita, que o que está em jogo é, se alguém acha que está cansado desse projeto de país ou do próprio presidente Lula, que aguarde esse cansaço para a partir de 2030, porque nós ainda temos uma ponte que não está pronta ainda, né, que é a nossa passagem definitivamente por um Brasil seguro, soberanamente falando, democraticamente falando e socialmente falando. No começo da entrevista, ministra, a senhora citou a importância de São Paulo para esta eleição, não é? Qual seria a estratégia, né, para reverter esses números e tirar esse favoritismo do governador Tarcísio de Freitas, que é ligado ao grupo do Bolsonaro? Primeiro que Tarcísio, pela realidade dos fatos, ele não é invencível. É uma eleição difícil? Sem dúvida nenhuma. Fernanda Haddad sabe disso? Sabe. Mas como política é comparação, nós vamos comparar, primeiro, Tarcísio com ele mesmo. O que se vende da imagem com o que é a gestão Tarcísio, em todas as frentes, seja em relação a investimentos, infraestruturas, em relação à pauta da segurança pública, que é um grande problema no estado de São Paulo, com números, com verdade, com racionalidade, com debate. E nós temos um pré-candidato que conhece São Paulo como poucas pessoas, não só por ter sido prefeito, ministro da Fazenda, enfim, ministro da Educação, que é a Fernanda Haddad. Nós temos o melhor pré-candidato, nós temos os números e nós temos a verdade. Esse é um ponto decisivo, né? De novo, colocar o time de gigantes que nós temos dentro desse projeto de construção de futuro. Não é só um embate do que aconteceu e do presente, é que São Paulo nós queremos os próximos 4 anos e que nós podemos entregar efetivamente para a população de São Paulo nas suas principais demandas, né? Não só na pauta da segurança pública, mas do desenvolvimento tecnológico em relação à vida do trabalhador, à vida da sociedade, à vida da classe média paulista. Eh, de novo, acho que é uma eleição difícil, mas jamais diria que ela é impossível. Eleição ainda não aconteceu e como nós temos muitas inverdades, muita propaganda em cima do governo, quando isso ruir, né, quando isso cair, né, quando esse véu for destampado e os números efetivamente aparecerem, acho que a partir daí o eleitorado vai fazer o seu juízo de valor e vai nas urnas com consciência para votar. As pesquisas também apontam que a senhora e Márcio França, né, estão na frente na disputa para o Senado. Seria possível uma chapa puro sangue para o Senado, né, já que a senhora e o Márcio França são do PSB? Como é que estão as negociações com os outros partidos para a coligação? Fabíola, nós somos um time. Eu tenho conversado tanto com o Márcio quanto com Marina, e que o trio nós teremos só 2 pré-candidatos, óbvio, não há forma de se ganhar a eleição, com 3 candidaturas, mas todos nós temos consciência de que seremos 2 e que, na vaga majoritária comportam-se os 3. Nós temos ainda uma vaga de vice, nós temos suplência, que eu não estou nem sugerindo que seja para um deles, nós temos condições de ampliar o nosso campo. E nós temos, acima de tudo, compromisso com o todo. É um projeto da reeleição do presidente Lula, de fazer todo o nosso empenho para a eleição de Fernanda Haddad. Então, aqui é um somatório, aqui ninguém vem para dividir. Eu falo por mim e posso dizer, porque conversei com ambos, que falo com ambos. Todos estão dispostos a ocupar os espaços que forem necessários, não necessariamente o espaço que querem, né. Dentro desse processo, sabem, né, que a única coisa, assim, que a forma de eu colaborar por ser mais alguém de centro, e nós precisamos do voto do centro para ganhar a eleição, que o meu papel teria que ser a disputa por uma vaga ao Senado. Eu contribuo mais para o projeto nacional, disputando uma vaga para o Senado, percorrendo principalmente o interior de São Paulo, dialogando com o agronegócio, dialogando com as mulheres, dialogando com os setores produtivos. Mas, estou muito animada de que esse consenso vai chegar com o apoio de todos, não é a vontade pessoal minha, do Márcio ou da Marina, né, nós vamos sentar na mesa, estamos já discutindo, Fernanda Haddad já tem conversado e vamos também ouvir o presidente Lula.
Para concluir, ministra, eu queria lhe ouvir a respeito de um tema que está em debate neste momento no Congresso, né, que é a questão da exploração de terras raras, né? Qual seria o melhor modelo, né, para o Brasil, na sua opinião, né? O que acha da criação de uma estatal para controlar a extração e o processamento de minerais estratégicos? Fabíola, eu vou ser muito sincera e honesta, como sempre sou na minha vida, sem medo de ofender qualquer, né, ouvido. O tempo urge. Há uma janela de oportunidade que nós não podemos perder. Com o pré-sal, nós conseguimos aproveitar, tanto é que somos autossuficientes em petróleo, nós fomos eficientes nisso. Lamentavelmente, em relação ao refino, né, isso está nos causando um problema, mas a gente conseguiu avançar. Em outras pautas, por uma discussão, muitas vezes, ou ideológica, uma discussão, muitas vezes, de ideias, a gente não conseguiu avançar a tempo. Uma das últimas janelas de oportunidade que nós temos, além da energia renovável, que é nosso grande trunfo, é conseguir colocar essa pauta como prioridade absoluta na mesa. Isso posto, nós estamos num ano eleitoral. Discutiram a criação de uma estatal no ano eleitoral é extremamente, nocivo para a própria campanha do presidente Lula, porque a sociedade brasileira enxerga as estatais brasileiras, a meu ver até com equívoco, de que qualquer estatal não presta. Eu sempre defendi o seguinte, o que, por ser uma pessoa de centro, não é estado mínimo nem estado máximo, é o estado necessário. Se uma estatal se faz mais eficiente e ela é eficiente, que ela fique, né, que ela continue existindo. É o caso da Petrobras. Ela tem que continuar, porque o monopólio do petróleo é nosso, isso tem a ver com soberania. Se nós ficarmos discutindo a criação ou não criação de uma estatal, que tem que passar pelo Congresso Nacional no ano eleitoral, nós vamos deixar passar um ano e vamos perder essa oportunidade de discutir terras raras. O que nós temos que fazer nesse meio do caminho? Nós temos que estabelecer o seguinte: diferente das commodities, e olha, vocês sabem que eu sou do agro, e eu lamento muito o que eu vou dizer, que a gente só exporta in natura, perdendo valor agregado, não gerando empregos, não gerando a riqueza necessária para o Brasil. A gente manda o produto in natura e depois traz ao custo 10 vezes mais caro para o brasileiro o mesmo produto processado lá fora, né? Leia-se o café, manda o grão. Muitos países moem, colocam numa embalagem bonitinha, inventam que o café é gourmet, a gente toma café gourmet brasileiro, com etiqueta de outro país, pagando 10 vezes o produto que foi, né. Diferentemente disso, isso foi, acho que é a reforma tributária vem para ajudar a solucionar isso, garantir que o nosso empresário consiga, pelo menos a agroindústria consiga avançar nesse ponto. Em relação às terras raras, o que nós temos? Nós temos entre as 2 ou 3 maiores reservas do mundo. Só que nós, lamentavelmente, até porque o governo passado ficou 4 anos sem ter Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, nós não temos a tecnologia, não é uma coisa tão simples e tão barata. A China tem, a Ásia tem, alguns países da Europa, não sei se tem, os Estados Unidos têm. Então nós não temos que ter discriminação à cor desse dinheiro. Nós temos que, sobre as nossas regras, sobre os nossos interesses soberanos, estabelecer o seguinte: da mesma forma como o petróleo é nosso, as terras raras, os minerais críticos são nossos. Vocês querem vir? Sobre as nossas regras. Não é exportando o minério, como acontece com o minério de ferro, né? É esses produtos com capital nacional, público e privado, nacional e estrangeiro, mas é o seguinte: você vai gerar emprego aqui, você vai processar esse produto aqui, e uma parte você pode exportar in natura, outra parte, mas eu quero primeiro que você abasteça, né, o mercado nacional, que você garanta a empregabilidade no Brasil. E é o que está começando a ter acho que avanço nesse sentido. Porque, de novo, a janela de oportunidade não pode passar. E nesse meio tempo, Fabiola, a gente tem que correr, e nós temos fundo para isso, nós temos recurso orçamentário para isso, para avançar e estimular uma tecnologia nossa, brasileira, de exploração com custo-benefício, desses minerais que a gente sabe que está em tudo, tá? No computador que eu estou falando com você, é o celular, passando pelo fone de ouvido que eu estou usando, se bobear até o botão, que esse botão aqui tem metal, sei lá, né, se isso aqui passa pelos minerais críticos. Eu acho que nesse caso eu exagerei, mas enfim, e tudo, da televisão, da geladeira, então não é pouca coisa,
nós temos uma riqueza bruta na nossa mão e temos que ter inteligência com equilíbrio para poder buscar os parceiros necessários sobre as nossas regras. E eles vêm. Eu não tenho dúvida que eles vêm, porque o mundo precisa do que o Brasil tem. Ok, ministra, muito obrigada pela conversa. Boa sorte na sua campanha e volte sempre. Obrigada, obrigada a vocês aí, a Carta Capital por sempre abrir esse espaço democrático para o bom debate e para a boa política.